Ô glória, boa noite, boa noite, povo lindo, já estava com muita saudade desse povo lindo, maravilhoso. Como vocês sabem, eu não acredito em obra do acaso, eu creio muito no propósito divino. Hoje no planejamento normal, né, nosso, nós não estaríamos aqui, mas o homem falhou, mas Deus se manteve de pé. E eu lembro uma vez que o apóstolo disse que quando a gente ocupa a nossa agenda da forma que a gente quer, a gente não tem tempo e não pode desfrutar da agenda de Deus. E eu nunca mais esqueci isso. E eu tenho vivido isso. Eu tenho deixado Deus fazer a minha agenda. Mas eu quero que você entenda isso. Eu não estou aqui por uma agenda, eu estou aqui por um propósito. O que eu quis dizer com isso aqui é o seguinte: nós precisamos deixar o Senhor guiar a nossa vida. Então já me ajuda aí, olha para quem está do teu lado e diz: já que veio, deixa Ele guiar na totalidade. Já que entrou aqui nessa casa, deixa o Senhor conduzir a tua vida. Se você está entendendo, tira a mão da direção e deixa Ele dirigir. Abre a boca e adore ao nome dEle. Alguém precisa entender isso aqui. Tu é valente lá fora, mas o mais valente chegou aqui e disse: tira a mão e deixa a direção comigo. Alguém está entendendo isso aqui? Ô glória! O Espírito de Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero liberar aqui um texto muito conhecido. E essa palavra nasceu no meu coração hoje pela manhã. Eu não tinha direção do que ministrar, mas hoje pela manhã, como eu estava me preparando para ir para o debate da rádio, e o tema era sobre medo, o Espírito de Deus me levou a um texto. E aí depois eu entendi que o texto não era para o debate, o texto era para essa noite. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: e logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Eu quero que você grave isso aqui. Não foi o diabo, não foi o homem, não foram eles que escolheram. E logo a seguir, quem fez? Não, você está aqui? Quem fez? Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. E de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre a água, sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com ele e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Mas o versículo 52, em uma outra tradução, diz assim: e muitos deles, e as mentes deles estavam fechadas, e eles não tinham entendido, não haviam compreendido o milagre dos pães. Eu vou repetir: e a mente deles estavam fechadas, e não haviam compreendido o milagre dos pães. E o Espírito de Deus
falou ao meu coração na manhã deste dia: mente fechada, impedimento para entender os milagres. Olha para quem está do teu lado e libera essa palavra: mente fechada, impedimento para entender os milagres. Olha aqui para mim. Esse texto é um texto muito conhecido. Só que a palavra de Deus diz, antes desse texto ao qual nós lemos, que Jesus havia agora enviado os discípulos para a missão, de 2 em 2. Jesus havia enviado eles para cumprir o ID. E a palavra de Deus diz que aonde os discípulos iam de 2 em 2, vidas estavam sendo curadas, vidas estavam sendo libertas, vidas estavam sendo renovadas, milagres estavam acontecendo. Mas como todos aqueles que vão, ainda como discípulo, porque discípulo é aquele que tem o desejo de servir, de seguir o mestre, de ser como seu mestre, eles estão em fase de aprendizado, eles precisam voltar para apresentar um relatório. Alguém está entendendo aqui? Será que tem discípulo na casa? Discípulo não vai e faz o que quer. Discípulo, quando vai, ele precisa entender que se ele é discípulo, ele está em fase de aprendizado. E se está em fase de aprendizado, uma hora ele tem que voltar para apresentar relatório. Só para você entender, discípulo tem que voltar para dar satisfação. Discípulo não faz o que quer. E agora quando eles voltam com o coração jubilosos, agora quando eles voltam com o coração alegre, a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para eles e vai falar, eles estão relatando tudo o que aconteceu, e Jesus vai dizer: vocês precisam repousar, vocês precisam se retirar, vocês precisam descansar. Porque é bem verdade que quando o discípulo vai e a missão dá certo, a gente volta como? A gente volta em êxtase. E a gente quer contar as novidades, a gente quer contar detalhes do que aconteceu lá. Só que Jesus está dizendo: tranquilo, passou o relatório, mas agora você precisa entender que precisa descansar. Jesus está dizendo para eles: precisa guardar energia, precisa recompor. O que Jesus está dizendo para eles é: precisa aquietar a alma, precisa ouvir a voz do Pai, precisa ter um momento de solitude. Jesus está ensinando para eles que não dá para viver como Coca-Cola de garrafa, só pressão. Precisa repousar. Só que a palavra de Deus diz que Jesus vai pegar o barco e vai atravessar para o outro lado, para poder repousar junto com os discípulos. Mas a palavra de Deus diz que a multidão vai ver, porque onde Jesus está, eu acredito que não só a sua presença, mas a sua essência, o seu bom perfume exala no ambiente e atrai as pessoas. E agora essas pessoas vão ver, e é a palavra de Deus que diz, é a palavra de Deus que diz que eles estão no barco num lugar deserto à parte. Eles estão indo para um lugar deserto à parte. E a palavra de Deus diz que muitos, porém, os viram e os reconhecendo, correram para lá a pé. Repita para mim: correram a pé. Repita comigo: correram a pé. Não pode ser melhor: correram a pé. Correram a pé, diz a palavra, de todas as cidades, e chegaram primeiro que Jesus e os discípulos de barco. Eu nunca tinha me atentado para esse versículo, mas diz que não foi foi uma multidão, vendo Jesus e os discípulos, entendendo eles ao verem que Jesus entrou no barco e ia para um lugar deserto. A palavra de Deus diz que eles correram de toda a cidade, de todos os lugares. Não foi vou repetir, foi uma multidão a pé, e chegaram primeiro que Jesus e os discípulos. Alguém pegou isso aqui? Eu vou repetir: alguém pegou isso aqui? Jesus estava de barco e os discípulos também, ainda indo para um lugar deserto, mas eles perceberam. E pastor Michel, eles não pegaram jato, não pegaram carro, eles foram correndo a pé. Quando eu li essa palavra, o Espírito de Deus disse para mim: quem quer chega ainda aqui a pé. Quem quer faz. Quando eu li isso aqui, se é para ele, pode aplaudir. Se não é, guarda para você. Oh, meu Deus! Quando eu li isso aqui,
Ele disse para mim: não é o que se tem na mão, não é o que se possui na mão, não é a condição externa, é o que impulsa o seu coração. Correr a pé. Só que eu estou tentando até agora entender essa visão. Eles de barco e os camaradas correram a pé e chegaram primeiro. É alguém com disposição, determinado em dizer: eu vou atrás dele. Tem muita gente correndo atrás de homem, tem muita gente correndo atrás de aparecer, tem muita gente correndo atrás de tanta coisa, mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que vale a pena correr atrás, sim. Mas se é para correr atrás, meu irmão, é para correr atrás de Jesus. E toda vez que meu coração estiver disposto a correr, meu irmão, eu vou chegar primeiro. Olha para quem está do teu lado e diz assim: começa correndo atrás, mas você vai chegar primeiro. O que essa palavra está dizendo? Que quem correu chegou com disposição de preparar o ambiente, porque ele sabe que Jesus foi para um lugar deserto. O lugar é deserto, mas ele está preparado para receber. O lugar é deserto, mas ele foi com disposição de ser cheio. Eu não sei se você está entendendo. Jesus às vezes vai nos atrair para um lugar deserto, mas não é para ficar deserto. O que eu carrego vai manifestar a glória dele no lugar. E quando eu olho para essa verdade, eu entendo que a gente sabe se relacionar com um lugar totalmente preparado. Mas Jesus está dizendo: não é um ambiente, é você que prepara o ambiente. Eles chegaram primeiro. E quando eles chegaram, Jesus queria descansar. Os discípulos precisavam descansar. Mas quem de fato quer, chega. E quando chega diante dele, é impossível que ele não libere o que se foi buscar. Alguém está entendendo isso aqui? Ele não estava nem com vontade, nem no planejamento de liberar, mas alguém correu, chegou primeiro, chegou na frente, preparou o ambiente. Quando ele chegou, eu quero que você entenda isso no espiritual, ele foi constrangido a corresponder. Será que tem alguém aqui disposto nessa noite a constranger? Jesus está disposto a constranger. É um desafio constranger Jesus. Só que essa multidão aí, elas correram atrás de quem tinha para liberar. Jesus foi constrangido com aquilo. E agora a palavra de Deus diz que Jesus vai ministrar sobre eles, vai liberar a palavra. Manifestações de cura vão começar a acontecer. E depois de um dia inteiro ministrando sobre uma multidão, milagres acontecendo, os discípulos vão ter uma preocupação. Vão olhar para Jesus e vão dizer: despede esse povo, manda embora, porque já está tarde, e há de ser que vai fechar tudo, e eles precisam comprar alguma coisa para comer. Repita comigo: comprar alguma coisa para comer. Os discípulos estão dizendo o seguinte: manda embora, porque eles vieram até aqui e agora eles precisam investir, eles precisam alimentar, eles precisam pagar para comer. Só que eu vou gostar da resposta de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Os discípulos estão dizendo para Jesus: libera eles. Já receberam, foram curados, já ouviram palavra, já acalmaram o coração, já adoraram, já dançaram, já celebraram um com o testemunho dos outros. Agora a carne precisa ser saciada e as barracas vão fechar. Libera eles. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: deem vocês a eles de comer. Jesus não diz: tá bom, libera. Não, eu vou dar. Não, deem vocês. Jesus está dizendo: da onde vocês vieram mesmo? O que vocês fizeram algumas horas atrás? Qual foi o relatório que vocês me apresentaram? Deem a eles de comer. Jesus não mandou fazer comida, Jesus mandou dar a comida. Se Jesus disse deem, Jesus está dizendo: a comida já está pronta, é só servir. Eu vou repetir: Jesus disse deem,
Jesus está falando, deem vocês. Essa palavra deem não está dizendo faz. Faça uma comida e dê. Está dizendo já está pronto. Seu papel é só servir. Porque de fato a visão foi correta. A multidão está com fome. Mas agora, tem visão para ver onde está a comida? Pega ela e serve. Olha eles. Será que vamos ter que comer? Será que vamos ter que comprar? Será que com 20 denários a gente consegue comprar comida para toda essa multidão? Aí Jesus vai dizer: quantos pães vocês têm? Eu gosto dessa tradução que diz: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sei quantos pães tem, mas eu pergunto para vocês, quantos pães vocês têm? Não sabem? Tratem de descobrir. Olha para quem está do teu lado e diz, trate de descobrir. Porque Jesus sabe que tem pão aí. Entende essa ideia? Não precisa fazer, a comida já está aí. Quantos pães tem? Tratem de descobrir. Quando Jesus fala isso, eles vão ter que entender que eles precisam saber o que eles têm para oferecer. Eu vou repetir isso aqui que eu estou pregando para uma igreja madura. Eu estou pregando para escolhido de Deus, para separado de Deus. E Jesus está dizendo, olha, deem vocês a eles de comer. O negócio é o seguinte, quantos pães tem aí com vocês? O negócio é o seguinte, não sabe? Tratem de descobrir. Jesus está jogando a responsabilidade para eles, está dizendo, a multidão está com fome. Ninguém vai pagar pelo que eu já dei. Ninguém vai pagar pelo que eu já entreguei. Olha para quem está do teu lado e diz, posicione-se. A multidão está com fome. Não, melhor é isso aí. Não adianta ficar me olhando com essa cara, porque eu vim liberar uma palavra de Deus. A igreja do Senhor tem que se movimentar. Jesus está dizendo, tem pão, eu já liberei, eu já dei autoridade, e a multidão está aí fora com fome. O problema é que eu estou preocupado com o meu Outback. O problema é que eu estou preocupado com o meu lanchinho. O problema é que eu estou preocupado com o meu ventre. Mas Jesus está dizendo, a multidão está aí, e vocês querem que eles paguem por algo que eu já liberei para vocês de graça. Tratem de descobrir aonde está o pão que eu liberei. Eu não consigo entender para onde vai tanta unção. Eu não consigo entender o que se faz com tanta palavra profética. Eu não consigo entender o que se faz com a experiência que aconteceu ontem. E hoje eu estou mandando alguém pagar por aquilo que o Pai já deu. Hoje eu estou mandando, libera eles e deixa eles se virarem. Se Jesus está dizendo, eu investi em você, abençoado, eu preparei você para que eles não tivessem que pagar, para que eles pudessem saber que eu sou poderoso através de você. Quando Jesus diz para eles, olha, eu quero conta do que vocês têm. Eu quero conta dos pães que vocês têm. Eu vou repetir, Jesus sabe que você tem. Jesus sabe que eu tenho. Ele está dizendo, não vai guardar para si. Está na hora de liberar. Olha para quem está do teu lado e diz, para de reter, está na hora de liberar. Para de reter, está na hora de liberar. Eu vou repetir isso aqui, para de reter, está na hora de liberar. Aí diz a palavra, eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Olha para quem está do teu lado e diz, você vai sair daqui procurando se informar. Quantos pães você tem? Olha aqui, uma multidão. E aí quando eles foram ver, 5 pães e 2, 5 pães e 2. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram, repartindo em grupos de 150.
E Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e depois partiu o pão e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Você acha que Jesus ficou frustrado quando olhou para 12 e viu que com 12 discípulos só tinha 5 pães e 2 peixes? Ele já sabia. Ele estava dizendo: minha preocupação nunca foi com a quantidade de pão, a minha preocupação nunca foi com a quantidade de peixe, porque eu sei exatamente quantos pães vocês têm, quantos peixes vocês têm. O que eu quero que vocês entendam é que não é o que se tem, eu vou repetir, é a disposição em viver o que se foi liberado. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está dizendo para eles: o problema nunca foi a quantidade de pães e de peixes. O que eu quero que vocês entendam é a disposição em viver daquilo que já lhe foi liberado. A palavra de Deus diz que Ele pega, que Jesus pega o que tem, olha para o céu e dá graça. Tem gente esperando ter muito para agradecer. Tem gente esperando o negócio explodir para dar culto em ação de graça. Mas Jesus está dizendo: não é assim, não é assim. Espera aí que eu vou pegar o que eu tenho, eu vou dar graças, vou abençoar. Ele repartiu e deu para a multidão. Ele repartiu e deu para a multidão. Ele repartiu e deu para os discípulos. E disse: dá de comer. A única coisa que Jesus fez foi instruir como alimentaria aquela multidão, foi ensinar a organizar. Olha aqui para mim, Jesus vai te dar estratégia de organização nos seus sentimentos, organização de dentro para fora, tá entendendo? Eu não sei se você compreende isso aqui. Quando o milagre for se manifestar, a casa tem que estar organizada. Jesus está dizendo: o milagre vai acontecer já já, mas peraí que eu vou ensinar vocês a organizar a casa. Bota grupo de 50, bota grupo de 100, não é no vucu-vucu, não é na bagunça, eu sou organizado. Olha para quem está do teu lado e diz: recebe a direção, que na direção tem organização. Tem gente preocupado com volume, mas não está preocupado com a organização. Tem gente que quer explodir de qualquer jeito, mas não quer organizar. Jesus está dizendo: antes de explodir, organiza, setoriza, separa. Eles separam. Agora olha aqui para mim. Organizar dá trabalho. Eu não estou falando desse público que está aqui, não. Eu estou falando de uma multidão. E quando a Bíblia fala de multidão, está falando por baixo de mais de 3.500. Mas nesse quadro aqui, eles contam só 5.000 homens. Não está incluso crianças e mulheres. Tu acha que separar grupo de 50 e de 100 foi fácil? Ele está dizendo: não dá para botar no lote, tem que separar o que tiver que separar, tem que tratar o que tiver que tratar. Não dá para pegar e juntar tudo, embolar e dizer: vai esse grupo de 1.000 para lá. Ele está dizendo: de 100, de 50 tu dá conta, de 100, de 50 tu olha. Jesus está dizendo: vai ter que tratar, vai ter que tocar. Olha para quem está do teu lado e diz: crescer dá trabalho, preparar um ambiente para o milagre dá trabalho. Milagre não é contigo, organizar é comigo e com você. Milagre é com Ele. A gente está preocupado como o milagre vai acontecer. Ele está dizendo: deixa o milagre comigo e contigo é organizar. Eu estou te dando trabalho que é para você se comprometer. Separa. Aí olha Jesus, pegou o pão, partiu e deu aos discípulos. Pelo amor de Deus, 5 pães e 2 peixes. Ele deu um bocado na mão de cada discípulo. Ele está dizendo: eu estou repartindo, porque milagre da multiplicação não é na tua mão. Eu vou repetir.
Alguém quer reter 5 pães e 2 peixes achando que vai prosperar. Estou falando para a tua vida financeira mesmo. Porque não tem como, a gente está tudo atrelado ao espiritual, seja inteligente. Alguém quer reter 5 pães e 2 peixes, miserável que tu é. Alguém quer esconder 5 pães e 2 peixes, miserável, pobre, vai morrer assim. Agora, quando eu entrego na mão de quem sabe multiplicar, Ele está dizendo: o seu trabalho só é entregar. Coloca na minha mão que eu vou dividir e devolvo para você. Olha aqui, na tua mão tu perde, na mão do sócio, o sócio perde, Jorge, mas na mão de Deus, tem resposta para alguém aqui nessa noite. Na mão de Deus multiplica. Eu comecei esse culto liberando uma palavra profética. Deixa Ele te guiar. Tira a mão da direção e deixa Ele dirigir. Tu pode ser habilidoso, tu pode ter experiência terrena, mas Ele está dizendo: para esse novo ciclo, deixa eu te guiar. Coloca na minha mão. O teu trabalho é identificar que tu tem pão. Alguém está olhando e está dizendo: estou falido. Deus está dizendo: eu não perguntei quanto está na tua conta bancária. Eu disse para você, me dizer o que você tem. Isso não estava programado não, tá? Então eu tenho certeza que tem resposta de Deus para alguém aqui. Não vai ter falência na casa não. Não vai ter falência nesse negócio não. Ele pega e reparte. Só que quando alguém pensa que coloca na mão do Senhor, que perde, aí você vê, Ele recebe, reparte e devolve multiplicado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? O problema é que a gente olha para o pão inteiro e acha que picado é miséria. Ele está dizendo: coloca o pão inteiro na minha mão que eu vou repartir. Repartir não é destruir. Ele está dizendo: eu vou partir em partes iguais, de tal maneira que vai sobejar e não vai faltar para ninguém. Alguém está entendendo isso aqui? Organiza que agora eu vou multiplicar. Reparte. A palavra de Deus é quem diz que depois partiu o pão e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. E também repartiu os peixes. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram 5.000 homens. Entende que o que foi entregue, Nilo, foram 5 pães e 2 peixes. O Senhor reparte e manda eles entregarem. Sobra 12 cestos. Quem ficou com esses cestos cheios? Quem ficou com esses cestos cheios? Quem é discípulo aqui nessa noite? Eu não sei se você está entendendo. Tem cesto preparado para você. Eu vou repetir isso aqui: tem cesto preparado para você. Só que depois que Jesus faz a multiplicação, a primeira multiplicação desses pães e desses peixes, Jesus vai dizer: calma aí, que eles não podem ficar sentados no milagre da multiplicação. Eles precisam ir avante. Eu não sei se você está entendendo. Vai ter milagre, mas esse milagre não é para você parar. Olha para quem está do teu lado e diz: só está começando. Só está começando. Ele está dizendo: eu estou nutrindo o corpo, estou saciando a sua fome, estou matando a sua sede, que é para agora você dominar o ambiente. Olha para quem está do teu lado e diz: tem mudança de nível chegando aí. Tem mudança de nível chegando aí. Ele sacia a sua fome. Ele traz resposta para você, que é para você ter autoridade para mudar o ambiente. Entendeu não? Está aqui, ó. Logo a seguir, Jesus fez com que eles entrassem no barco e fossem adiante. Entendeu, João? Jesus está dizendo: vocês podem se perder com esses cestos, mas agora eu estou fazendo vocês entrarem nesse barco e seguir. Olha para quem está do teu lado e diz: milagre não vai te fazer ficar enterrado.
Milagre não vai te fazer ficar parado. Quando o milagre acontece, é sinal de Deus que você tem que estar preparado para seguir. Você tem que estar preparado para ir adiante. Eu não sei se você está entendendo, mas alguém vai avançar aqui. Eu não sei você, mas eu vou. Alguém vai avançar aqui. Hoje é dia 1º de junho, meio do ano. Início do 2º semestre. Deus está dizendo, tem um adiantamento chegando aí. Tem uma medida diferente do meio do ano para lá, meu irmão. Deus vai mover alguém. Deus vai tirar alguém do lugar e vai colocar no barco para ir adiante. Ele podia dizer, Carol, vai a pé, porque lembra deles? Essa multidão chegou aqui a pé e chegaram primeiro. Mas Jesus está dizendo, não quero que gaste energia à toa, Vitão. Está dizendo, preparei um barco para vocês irem adiante. Entende que esse barco está falando de uma aceleração, porque enquanto o barco vai navegar, você vai descansar. Enquanto o barco navega, você vai observar. Enquanto o barco navega, ele está dizendo, o barco vai na direção que o vento soprar. Olha para quem está do teu lado e diz, o vento vai soprar e vai guiar o barco. Só que olha aqui, Jesus está dizendo, entra agora e vai adiante, porque sou eu que vou despedir a multidão. Discípulo é muito emocionado, e na despedida acaba falando que não deve, acaba tratando com emoção aquilo que é para ser tratado com razão, aquilo que é para ser tratado segundo o céu. Então Jesus está dizendo, vocês não estão preparados para a despedida. Olha para quem está do teu lado e diz, discípulo não está preparado para a despedida. Isso é resposta para alguém, tá? E Jesus vai botar no barco e vai dizer, vai, não vai ter despedida. Não é ingratidão, é Jesus dizendo, não está preparado, não vai ter enrosco emocional, vai entrar no barco e vai adiante. Deixa que eu vou cuidar da multidão. Eu vou despedir a multidão. Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. Porque é assim, líder que é líder, após a cada milagre, tem que dobrar o joelho para saber qual é o próximo passo. Jesus é um líder, tem o Pai que comanda, está na terra como homem. Não dá para seguir sem direção. Olha para quem está do teu lado e diz, a cada milagre tem que subir para orar. A cada milagre tem que se apresentar. Não dá para seguir sem direção. A palavra de Deus diz que Jesus despede a multidão e subindo ao monte para orar. Ao que Jesus estava sozinho na terra. Jesus está na terra, mas os discípulos estão no mar. Jesus está e os discípulos? Tem hora que Jesus tem que ficar na terra. Tem hora que o líder tem que ficar na terra. Tem hora que o cabeça tem que ficar na terra. Porque da terra ele vai ter uma visão fixa do mar, do que está acontecendo no mar. Porque quem enviou, ele é responsável pelo envio. Então não dá para ele ir nas ondas do mar. Ele tem que ficar em terra fértil, sólida, em terra plana, para poder olhar à vista do que está acontecendo no mar, para ver se a embarcação está indo na direção. Aí diz a palavra de Deus que Jesus estava sozinho na terra, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Se Jesus está no mar, junto das ondas, ele não vai observar como é que está a velocidade do remo. Mas agora ele está na terra, está de madrugada. Isso fala da dificuldade, isso fala que está escuro, que está noite. Mas ele é luz, e nada passa batido dele. Ele está olhando para o mar e está vendo que os discípulos diminuíram a remada. Estão remando com dificuldade. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus me trouxe aqui para dizer que está vendo que tem alguém remando com dificuldade.
Começou remando bem, mas agora no meio do processo está remando com dificuldade. E Jesus está vendo tudo, tá? Só que Jesus, eu já disse isso aqui da outra vez, vou repetir, não é homem que finge que não vê. Quando ele vê, ele sabe que vai tomar uma decisão, que tem que tomar uma decisão. Ele está vendo que os discípulos estão no meio do mar, em alto mar, e estão remando com dificuldade. Estão com dificuldade de seguir o trajeto. Estão com dificuldade de ir na direção que o Pai mandou chegar do outro lado. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Eu não disse que o vento ia soprar? Só que todo vento que sopra, quando a gente fala de vento, assim na ministração, parece que é vento favorável, mas esse vento era contrário. Esse vento fazia força contrária à direção em que eles estavam indo, porque esse vento soprava para levar eles para o lugar da onde eles saíram, ou seja, não permitir que eles avançassem. E Jesus estava vendo isso, que o vento era contrário. Eles não clamaram por Jesus, mas Jesus foi até eles. É Jesus que decide ir ao encontro deles. Foi Jesus que nessa noite decidiu vir ao nosso encontro. Foi Jesus que nessa noite decidiu nos reunir aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Eu disse que havia um planejamento para eu não estar aqui, mas o homem falhou, mas Deus não falha. Foi Ele que decidiu vir. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus já viu o vento contrário. Jesus já viu a causa de que você está, por que você está remando lentamente, por que você está indo devagar, com dificuldade, em direção à palavra que Ele deu, a ordem que Ele deu. Se foi Ele que mandou você entrar no barco, por que está remando devagar? Jesus vai olhar e vai ver que tem um vento contrário. Só que diz a palavra que Jesus decide ir até onde eles estavam. Só que Jesus decide agora demonstrar o seu poder e a sua autoridade de uma forma nunca antes vista. Jesus vai ao encontro deles por cima das águas, andando sobre o mar. Eu não sei se você está entendendo. Jesus poderia ir por outros meios. Só que quando eu olho e leio esse texto, eu vejo uma cena. Jesus não está vindo atrás, Jesus não está vindo do lado, Jesus está vindo de encontro. Isso fala que Jesus está vindo de frente. Eles não chamaram, mas no meio do vento contrário, vem aquele homem andando sobre o mar, andando sobre o mar, andando sobre o mar. A palavra de Deus diz que os discípulos vão olhar, os discípulos vão ver e vão se apavorar. Os discípulos vão gritar achando que é fantasma. Mas isso aqui me espanta, porque alguém que se relaciona com o mestre, será que não vai conhecer a silhueta dele? Alguém que se relaciona, que acabou de se relacionar com o mestre, alguém que fala com ele, será que não vai sentir o cheiro dele? Alguém sentado vai dizer: estava ventando, pastora. O vento era contrário, mas não tem perfume na terra igual ao do Senhor Jesus. Não tem vento que leve para longe a essência dele, o bom perfume dele. Ele não muda as suas pisadas, ele é imponente. É o leão da tribo de Judá que vem pisando sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que quem está dentro do barco não consegue reconhecer, vai olhar e vai comparar o mestre a um fantasma. Eu não sei se você está entendendo. Quem está dentro do barco não chamou por ele, mas está temendo, está tomado de medo. E alguém com medo não consegue enxergar direito. Alguém com medo não consegue reagir. Alguém com medo vê além do que se estar adiante. Quem nunca, quando criança, na noite, na madrugada, o pai, a mãe, ou até mesmo você, pendurou a calça, o casaco, e na madrugada viu a imagem de um bicho, de um homem, de alguém estranho? É o quê? O medo. O medo do escuro, o medo da solidão, o medo do vazio. Eles estão em alto mar, porque foi quando estavam em alto mar, repita comigo, alto mar, que o vento contrário soprou. Quando eu olho para isso, Josimar,
Eu entendo que é quando eu estou no meio do caminho, quando eu estou mais para chegar do que para voltar, é que o vento contrário quer soprar para me parar, quer soprar para dizer que eu não vou chegar. Mas é exatamente quando a força é contrária que o mestre vem, que o leão da tribo de Judá vem andando sobre as águas. E a palavra de Deus diz que eles acharam que era o fantasma e começaram a gritar. Gritaram. Se gritaram, não foi um que gritou, foi todos. Porque o medo contagia, o medo paralisa. Só que quando isso acontece, a palavra de Deus diz: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, temeram. Nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo. Só que a palavra de Deus diz que esses discípulos viveram experiências tremendas, expulsaram demônios, curaram enfermos, viram a multiplicação dos pães, mas dentro deles ainda tinha coisas que faziam temer. Dentro deles ainda tinha coisas que precisavam ser removidas. E quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus põe à prova para expor o que precisa sair. Jesus nos põe à prova para expor o que precisa ser arrancado de nós. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus estava olhando para os discípulos e dizendo: para se tornar de fato apóstolos, precisa se libertarem de tudo aquilo que lhes causa paralisia. Jesus está dizendo: eu permiti isso aí acontecer para quebrar esse ciclo do quase, para quebrar esse ciclo da metade, para quebrar esse ciclo de que não se completa nada, de que não se conclui nada, tudo fica na metade. Mas eu sou o Deus que te encontro na metade. Eu sou o Deus que te encontro na metade. Mas não é para te deixar parado aí, é para te arrancar daí e te fazer ir adiante. Parece algo simples, parece algo bobo, mas Jesus está dizendo: não dá para entrar no novo ciclo se não for para viver ele por completo. O vento contrário está soprando, mas é para expor o que precisa sair. Porque o vento traz, mas também leva. Vai levar o que não é para ficar, mas a tua vida vai ficar. Entenda bem, o vento vai soprar, mas não é para matar, é para levar o que não é para ficar. Olha para quem está do teu lado e diz: o vento contrário, ele leva o que é para levar, ele leva o que de fato não é para ficar. Deixa o vento soprar. Jesus vem. Quando Jesus vem, diz a palavra de Deus que Jesus falou para eles e disse: coragem, sou eu. Eu vou repetir: coragem, sou eu, não temais. Jesus estava repreendendo eles por eles terem medo. Jesus estava tratando com eles o seguinte: o vento contrário vai soprar, mas quando soprar, você precisa lembrar quem foi que mandou você entrar no barco. E Jesus fez. Quem foi que mandou abrir isso aqui? Quem foi que mandou? Quem foi que te trouxe para cá? Quem foi que começou a obra? Quem foi que te prometeu? Jesus não está dizendo para não ter medo, está dizendo: pode ter medo, ele só não pode te paralisar. Pode ter medo, ele só não pode te engessar. Pode ter medo, você só não pode parar de remar. Olha para quem está do teu lado e diz: você não pode parar. Não pode. Ele está dizendo: coragem, sou eu. Ele está dizendo: eu mandei vocês vir, mas não tirei o olho. Eu mandei vocês vir, mas continuo sustentando. Lembra quem fez vocês entrarem no barco? Deus não bota ninguém em barco furado. Tem pseudos amigos que coloca.
Tem pseudos sócios que colocam, tem parente que coloca, mas Jesus está dizendo: no meu barco não tem furo, no meu barco tem milagre. A palavra de Deus diz que quando eles gritam, estão apavorados, Jesus chega e diante do pavor grita: coragem! Alguém precisa acreditar nessa palavra, alguém precisa abraçar essa palavra. Coragem para esse casamento, coragem para esse ministério, coragem para essa decisão, coragem para seguir a direção. Olha para quem está do teu lado e diz: coragem para seguir a direção. Ele não disse coragem, ele disse: coragem, sou eu. Ele está dizendo: coragem, porque eu te garanto. Não precisa temer, porque eu cheguei, eu estou aqui. Só que ele não fala e fica do lado de fora, ele fala e pula para dentro do barco. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está compreendendo. Jesus me trouxe aqui para liberar uma palavra, dizendo: você não vai parar no meio do caminho. Eu cheguei andando sobre as águas, dando ordem ao vento contrário, e não vou ficar do lado de fora. Eu pulei para dentro do barco, e quando Jesus pula para dentro do barco, o vento contrário cessa. Só que olha aqui, ele não dá palavra para o vento. Esse aqui não é o capítulo que ele diz: mar, acalma, vento, cessa. Aqui nessa versão aqui de Marcos, a palavra que ele libera é para os homens. A palavra que ele libera é para os discípulos. E quando ele libera a palavra para os discípulos, a presença dele entra no barco. Barco é vida. Quando a palavra entra, quando a palavra alcança o coração, a vida chega. E quando a vida chega, não é a gente que se curva ao ambiente hostil, é o ambiente que é transformado por causa da presença. Eu não sei se você está entendendo. E Jesus chegou, entrou e dominou. Olha para quem está do teu lado e diz: Jesus chegou, entrou e dominou. Eu vou repetir essa palavra. Alguém precisa acreditar. Jesus chegou nessa empresa, entrou e dominou. Jesus chegou nesse casamento, nesse leito conjugal, entrou e dominou. Jesus chegou nessa saúde, entrou e dominou. Jesus chegou no Faith Club, entrou, dominou e governou. Abre a boca da glória, abre a boca da glória, abre a boca da glória. O vento contrário vai ter que cessar, o vento contrário vai. Quando a presença chega, não é a gente que se curva ao ambiente, é o ambiente que se sujeita à presença. Está entendendo que o que eu estou liberando aqui? Eu estou liberando que vai ter mudança no ambiente. Esse ambiente opressor vai cair por terra. Esse ambiente de falência vai cair por terra. Vai ter mudança no ambiente. A presença chegou. Ele pulou para dentro do barco e o vento cessou. Olha para quem está do teu lado e diz: para o vento cessar, a presença tem que chegar. Repita para ele: a presença tem que chegar. Aí diz a palavra de Deus: ficaram totalmente perplexos. Na tradução que eu li, e a mente deles estavam fechadas, e eles não entenderam, porque ainda não haviam nem entendido o milagre dos pães. Se coloca de pé comigo. Você viu o que Jesus fez? Jesus andou sobre as águas. O vento obedeceu Jesus, respeitou, se sujeitou à presença de Jesus.
Você viu que na verdade o que foi provado não era, Carol, o ambiente. De fato, o problema é de quem estava dentro do barco. Eu estava celebrando, dando glória. Eu fui surpreendida com esse entendimento. É por isso que Jesus entra dentro do barco. Porque o problema não era fora do barco, Raquel, o vento. O problema era dentro do barco. Dentro do barco, as mentes estavam fechadas. Mas como pode, pastor Tarzan? Mente fechada para alguém que já recebeu tanta palavra e viu tanto milagre. Eles ainda não haviam compreendido o milagre da multiplicação lá atrás. Você entende que tem hora que o vento tem que soprar, porque não dá para seguir de qualquer maneira? Ele está dizendo, não dá para seguir parecendo ser discípulo, título, mas e a mente? Fechada, coração endurecido, resistente ao milagre. Quem resiste ao milagre dá vazão à vaidade e o orgulho, porque não consegue entender que Jesus faz independente deles. Eles acham que Jesus só faz por eles, através deles, e isso confunde e faz com que diminuam a remada, faz com que fiquem mais letárgicos, e aonde o que está fora começa a predominar, contrariamente ao que se está indo adiante, trazendo paralisia. Mas eu vou repetir, o problema não estava no ambiente, o problema estava aqui, ó, na mente. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, fortalezas das mentes vão ser quebradas aqui. Nessa noite, toda a sutileza do inferno, que para paralisar a sua caminhada, que para amarrar você, ocupou a sua mente, bloqueou a sua mente, fechou o seu entendimento. Hoje, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, vai haver desbloqueio da mente. Essa mente vai ter que se abrir ao entendimento da palavra. Essa mente vai ter que se sujeitar à obediência da palavra. Foi quando o Espírito de Deus falou comigo: mente fechada, impedimento para entender o milagre. A gente tem mania de dizer assim, ó, milagre a gente não entende, milagre a gente vive. Só que quando eu não entendo, eu não consigo desfrutar do milagre. Quando eu não entendo o milagre, quando eu não reconheço como milagre, eu não consigo entender a grandeza do que se foi feito por mim, em mim. Eu trato como comum aquilo que é incomum. Só que está dizendo a palavra de Deus que o problema era a mente fechada. Só que Jesus disse: entra no barco e vai para o outro lado. Jesus está dizendo, está com medo? Está atemorizado? Pulei dentro do barco, entrei na mente, entrei nesse coração, e a palavra que eu liberei lá atrás vai se cumprir, não vai parar no meio do caminho, porque mente fechada quer te reter no caminho, mas Jesus chegou, e Jesus foi ao encontro. É por isso que eles não gritaram por Jesus, a mente estava fechada. Mas Jesus é a porta, e ninguém pode impedir. Ele pulou dentro do barco, e quando você continua a ler o texto, eles chegaram do outro lado. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram, havia uma multidão que traziam coxos, que traziam enfermos, necessitados. E agora era tanta gente que eles não podiam tocar, que eles não podiam alcançar. E agora a ordem era a seguinte: quem tocar na roupa é curado. E todos quando tocavam na roupa eram curados.
Eu não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo: eu vou expor o que precisa sair para que milagres maiores aconteçam. Eu vou arrancar o que não pode mais ficar aí, para que milagres maiores aconteçam. A mente não vai ficar fechada. Eu cheguei para entrar, e como eu cheguei para entrar, para dominar, eu vou liberar uma unção maior, e milagres extraordinários vão acontecer. Jesus está dizendo: ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar retido. A minha palavra vai se cumprir. É por isso que nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas específicas aqui nessa noite. Eu quero orar por pessoas específicas que identificam que na sua vida é sempre no meio do processo que as forças se extinguem. É sempre no meio do processo que parece que você não consegue romper. Você não consegue passar da metade para lá. Fica sempre no quase no relacionamento, quase no empreendimento. Você está entendendo o que eu estou falando contigo? Você não consegue completar um ciclo. Você só fica na metade. Você não consegue viver a plenitude. Você fica só na borda, na margem. Jesus está dizendo: eu vou liberar uma unção para a tua vida hoje. Eu vou entrar nesse barco hoje. Eu vou abrir a tua mente hoje. Eu vou te dar uma direção hoje. E você vai chegar aonde eu falei que você vai chegar. Eu estou te esperando aqui na frente. Pode sair do seu lugar. Você vai viver o ciclo completo. Ninguém vai viver mais pela metade. Você vai viver a totalidade. A totalidade. A totalidade. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu escuto barulhos de cadeias sendo quebradas, algemas sendo quebradas. Eu sei que Deus está trabalhando aqui na metanoia. Você não vai ser mais escravo do medo. O medo não vai te paralisar. O medo não vai te paralisar. Você vai avançar. Você vai adiante. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Metade aqui só é o ano. Então vem. Você vai viver esse ciclo por inteiro. De dentro pra fora.
Espírito de Deus está na casa. E o que o Espírito do Senhor fala conosco aqui nessa noite, aqui diante desse altar, onde flui águas cristalinas, que Ele ergue a igreja dele hoje, e que a igreja não vai viver de aparência, mas hoje, por essa unção, por essa água, por esse fogo que nos envolve, Ele está dizendo: não mais metade, não mais mentes fechadas, falta de entendimento, mas hoje eu entro. Hoje eu entro, e vamos chegar. E vamos chegar. Se você crê, já adora. E vamos chegar do outro lado, aonde Ele diz: Ele está dissipando aqui nessa noite toda frustração, toda depressão, toda angústia, toda paralisia disfarçada de desânimo. Ele está arrancando medo. Ele está arrancando medo. Uma unção de ousadia está sendo derramada aqui nessa noite. Senhor, se relaciona com essa unção. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Olha como Ele está arrancando. Vai dizer Moisés, olha a paralisia saindo. tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas já